sério. Simbora, 7º ano de minha vida. Vamos lá, pessoal, mais um dia. Bom dia. Seja feliz, tenha saúde, tenha paz. Vem estudar comigo. Vamos lá? 7º ano, A, B e C. Saudade de vocês. Como é que vocês estão? Ai, tia, eu tô atribulada, tenho muita tarefa, tenho muita coisa pra fazer. Calma. Calma. Stop. Uma coisa a cada dia. Uma coisa para cada turno. Uma coisa para cada manhã, para cada tarde, para cada noite. Tá certo? E assim vamos seguindo em casa, higiene, cuidados, máscaras. E assim a gente vai sair logo disso. Vamos lá? Bora trabalhar com as plantas? Como a gente já falou com vocês semana passada na nossa reunião lá pelo Google Meet. E aí Tia Elaine já deu assim uma pincelada, né? Com relação ao grupo das plantas, e hoje a gente vai voltar a esse assunto, ok? Só que vendo algumas características do reino vegetal, tá? Vamos lá? Seguinte, hoje nós vamos ver os principais critérios de classificação das plantas, certo? A presença dos tecidos vasculares, ou seja, vasos condutores de seiva, sendo vasculares ou avasculares. Veja, Tia vai tratar com vocês agora como o grupo das plantas estão organizados. E aí nós vamos ver que eu gosto de comparar muitas vezes o grupo das plantas com o corpo humano, certo? Com os seres humanos, na verdade. E aí, do jeito que tem ser humano, por exemplo, albino, branco, pardo, negro, índio, né? Do jeito que tem classificação dos seres humanos, a gente também vai ter a classificação do grupo das plantas, tá certo? Então, uma das primeiras coisas, Tia Laine, presença de tecidos vasculares. O que é isso? Essa planta vai ter ou não vai ter vasos condutores de seiva, tipo veias, né? Claro que elas não têm veias, tem vasos condutores de sangue, no caso das plantas, vasos condutores de seiva. Que seiva, Tia Laine? Água, sais minerais, os nutrientes, a glicose, certo? Então, nós vamos ter plantas que têm vasos condutores de seiva e vamos ter plantas que não têm esses vasos condutores de seiva. Mas aí você me pergunta, Tia Laine, como é que existe planta sem esses vasos? Calma que a gente vai entender. Então, as que têm vasos condutores de seiva, nós vamos chamar elas de plantas vasculares. E as que não têm vasos condutores de seiva, a gente vai chamar elas de avasculares, ok? Bem, nós vamos ver também que esses vasos condutores de seiva, eles podem transportar uma seiva bruta ou uma seiva elaborada. Essa seiva bruta é o quê? É o que toda planta precisa de muita quantidade, assim, razoável, de acordo com a sua capacidade, que elas vão precisar do básico. O que é esse básico? Água e sais minerais, certo? Então, essa seiva bruta, ela vem a ser o quê? Água e sais minerais. A seiva elaborada, ela transporta glicose durante a fotossíntese, ou seja, essa seiva elaborada é aquela seiva que é cheia de açúcares. Como a gente viu que, devido ao processo de fotossíntese, a planta fabrica o quê? Glicose. E o que vem a ser essa glicose? O açúcar que ela mesma produz, que ela mesma consome, né? E essa seiva elaborada nada mais é do que ela vai transportar glicose e outros açúcares durante a fotossíntese. Bem, nós vamos ver também que existem plantas que têm órgãos específicos e plantas que não têm esses órgãos específicos. Por exemplo, existem plantas que têm os órgãos específicos, que é o quê? Flores e frutos. Vamos também ver que nem toda planta ela tem esses flores, frutos, raiz, caule. Aí começa
você começa a criar uns pontinhos de interrogação na sua cabecinha, mas calma que a gente chega já lá. Nós vamos ver também que existem plantas que têm a presença de sementes, né? Como a gente costuma ver. As plantas frutíferas que têm sementes, mas existem plantas que não têm semente, certo? E aí elas se dividem em 4 grupos principais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O quê? Calma, tia Elaine, repete. Briófitas, repita aí comigo. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Então vamos lá. Briófitas. As briófitas são simples, certo? São o quê? Elas são consideradas as plantas pioneiras. Por quê? Porque elas foram as primeiras que se desenvolveram como plantas e que abriram caminho para as demais, para as outras, na colonização dos ecossistemas. As briófitas, elas não apresentam vasos condutores de seiva. Lembra que eu acabei de falar? Elas não têm esses vasos condutores de seiva. Então, a água e os nutrientes são transportados pelo corpinho da planta, célula por célula. Aí Guilherme diz, calma, Guilherme. Célula por célula, mas tia, a pessoa precisaria de um microscópio para ver esse transporte dessas células. Realmente. Imagina uma planta que transporta as coisas célula por célula, consequentemente, elas não podem ser muito grandes, né? Então, vamos lá. Elas estão mais nos locais úmidos e ensombrados, representados pelos musgos, antóceros e hepáticas, certo? Olha, as briófitas, elas não possuem os órgãos verdadeiros como a gente, desde que a gente estuda, desde lá do fundamental que a gente aprendeu que as partes da planta é o quê? Raiz, caule, folha, frutos e flores, sementes, não é assim? A gente vai ver aqui um grupo de plantas que elas não têm nem raiz, nem caule, nem folhas verdadeiros, porque elas não têm essas partes completas. Ela vai ter, sabe o quê? Rizoide, que é como se fosse uma raiz, certo? Porém, é uma raiz com funções limitadas. Ela vai ter cauloide, ao invés de caule, ela vai ter cauloide, e ao invés de folha, ela vai ter filóide, tá certo? Então, as briófitas vão ter rizoide, cauloide e filóide. Na reprodução, elas vão ter alternância de gerações. Como assim, tia Elaine, alternância de gerações? Elas vão ter a fase de esporófito e a fase de gametófito. Como assim, tia Elaine? Esporófito, vocês vão ver com o passar do tempo. Esporófito é quando ela se reproduz por esporos. E gametófito quando ela se reproduz pela presença dos gametas. Bem, na fase sexuada, a planta, a água, transporta o gameta masculino até o feminino. Ou seja, gente, entenda. Calma. As briófitas, elas precisam de água para se reproduzir. Nós vamos ver nas fotos seguintes, nos slides seguintes, a demonstração de como as briófitas se apresentam na natureza. E elas são muito importantes para o equilíbrio ecológico também, tá certo? Então, elas, se o local não tem água constantemente, não tem chuva, não é possível ter briófita ali, porque elas só se reproduzem, elas só aumentam de quantidade se tiver chuva, se tiver água, tá certo? Na fase assexuada, os esporos caem no chão, germinando e originando a planta. Calma, vamos ver aqui. Como elas se apresentam na natureza? Tá aí elas, certo? Nessa primeira imagem, como você pode ver, elas aqui se apresentam sobre pedras, até mesmo sobre aquelas raízes, sobre o caule de algumas plantas. E aqui também tem elas, só que de uma forma mais aproximada e diferente. Bem, a reprodução sexuada da briófita, como ocorre? Nós
aprendemos que o ser humano, para poder se reproduzir, precisa da união de dois gametas de indivíduos diferentes, assim? A união do óvulo com o espermatozoide, não é? Pronto. Nas plantas, o grupo delas, nós não vamos ter espermatozoide e óvulo, nós vamos ter anterozoide e oosfera. Anterozoide, que é o gameta masculino, e a oosfera, que é o gameta feminino. Pois bem, na fase sexuada, em que vai se precisar de uma briófita, que vai ter gameta masculina aqui, ó, que é o anterozoide, e vamos ter também, vamos precisar de uma espécie de briófita feminina, né, que ela vai produzir a oosfera. Como isso acontece? Quando cai a chuva, o que acontece? Vai lavando aquelas briófitas e o anterozoide, que é aqui, ó, esse gameta masculino, ele vai nadar até chegar aqui a oosfera, que é o gameta feminino. Por isso precisa de água. Quando ele chega, e aí ele entra, o anterozoide entrou aqui, ó, adentrou na oosfera, e aqui ele já começa a desenvolver. Aqui a fecundação, né? Ainda na briófita feminina, na fase gametófita, né? O que é que vai acontecer? Vai nascer aqui, vai nascer uma haste, certo? Que consequentemente aqui, ó, vai ter os esporos, né? Que pode ser aí o que vai originar novas briófitas. Agora veja só, nessa fase gametófita você vê, né, duas plantas bem parecidas. Que ela tem como a pessoa veja, gente, elas podem chegar só, elas são de 1 centímetro, podem chegar até 5 centímetros. Então você tem que estar olhando com a lupa, para ver se você encontra elas, né? Então, aqui eu vou precisar de uma briófita, na fase gametófita, masculino com feminino, com auxílio da água, elas um gameta nada até o gameta masculino nada até o gameta feminino, onde lá ele vai começar a se desenvolver até cair no chão, num ambiente favorável molhado, e aí elas começam a se desenvolver. Essa é a reprodução sexuada das briófitas. Sexuada por quê? Porque precisa dos dois sexos separados, ok? Na fase assexuada, essa planta, ela também pode ser hermafrodita. Como assim, Telane? Ela pode ter os dois sexos ao mesmo tempo, numa planta só. E aí aqui eu vou ter a parte gametófita, que é essa daqui que vai originar os gametas. E eu também posso ter a parte esporófito, né? Aqui que é essa parte que nasceu uma haste. Tá vendo aqui? Pronto. Então aqui, Telane, nesse caso, esse tipo de briófita, ela vai desenvolver essa haste. Essa haste pode trazer aqui, ó, onde eu estou marcando, né, uma cápsula onde vai ter esporos ou masculinos ou femininos, ou até mesmo hermafrodita, né? E aí, basta que caia uma chuvinha, que essa cápsula vai se romper e vai abrir e vai estar aí rompendo, caindo aí os esporos, fazendo aqui, ó, o desenvolvimento, né, ó, esse esporo cai aqui, aí se ele encontrar um ambiente propício para se desenvolver, o que é que vai acontecer? Ela vai aqui nascer, ó, e aqui vai se desenvolver. Essa parte aqui da fecundação, que acontece tanto aqui quanto aqui, quando ele cai, a gente chama de protonema, que é o quê? O óvulozinho que foi fecundado nessa briófita. E aqui, encontrando um local propício para se desenvolver, ela ali consegue se desenvolver. Ela aqui, Telane, ela pode gerar uma dessa sim. E aí o ciclo todo. Então, essa parte aqui da fase sexuada, nós lembramos que vamos precisar de uma briófita masculina e uma feminina. Uma que tenha o gametófito masculino e outro gametófito feminino. Ok? Na fase sexuada, é uma planta só que vai ter ali uma haste, que essa haste vai ter uma cápsula que está cheia de esporo dentro. Baixa uma chuvinha que ela vai romper essa cápsula e aqui sair os esporos, se eles encontrarem um local propício para se desenvolver, aí começa
o desenvolvimento. Essa fase aqui, ó, que ela está sozinha, é a fase sexuada, ok? Assexuada. E aí lá na internet, no YouTube tem até uma musiquinha, né? Que ela traz uma versão daquela música Banho de Lua. Tomo banho de lua, fico branca como a neve. E aí você quiser poder estar escutando, você vai lá e pesquisa. No caso aqui da briófita, ela se apresenta assim. A briófita pequena, sem sistema vascular, anterosodiosfera, estão querendo fecundar, mas para isso acontecer, tem que ter água. Plim, plim, plim. Esse plim, plim, plim é aquela haste que vai o quê? Soltar os esporos. Plim, plim, plim. Cai os esporos. Plim, plim, plim. Vão germinar. E o protonema, a planta irá formar. E aí vocês começam a cantar de novo. A briófita, foi criada essa versão dessa briófita para a gente poder gravar melhor na nossa cabeça. Ela tem uns nomes estranhos, mas a gente vai aos poucos aprendendo, né? E fazendo assim uma relação com relação ao ser humano, e aí a gente vai conseguir fixar rapidinho, tá certo? Se você quiser pesquisar essa música também, lá no canal YouTube tem, tá bom? Bem, vamos tratar agora de um outro grupo chamado de pteridófitas. As plantas pteridófitas, elas já são um pouquinho mais avançadas do que as briófitas. As pteridófitas, elas já apresentam vasos condutores de seiva, o que permitiu que fossem maior do que as briófitas. Coisa que na briófita, gente, voltando à briófita aqui, eu gostaria também de falar uma coisa sobre as briófitas que eu esqueci. As briófitas, elas também são bons indicadores de condições ambientais. Certo? Se por um acaso aquela região, uma região tipo aqui na Serra do Araripe, tinha uma região ali, um canto que alguém estava fazendo um estudo e viu lá que tinha muitas briófitas, tapetes de briófitas. E numa outra época essa pessoa foi visitar e viu que aquelas briófitas não tinha mais briófita naquele lugar que ele estudou, que ele deixou marcado. O que aconteceu ali? As briófitas, elas são indicadores também de equilíbrio dos ecossistemas, de equilíbrio com relação à umidade. Então, quando a briófita seca, é um indicador de qualidade daquele ambiente, de qualidade do ar, de qualidade também da água, quantidade de água, tá certo? Voltando para as pteridófitas. Elas têm, essas aqui já têm vasos condutores de seiva. E uma das coisas... Qual é o grupo que melhor representa as pteridófitas, tia Laine? As samambaias, que é esse grupo que a gente vai ver aqui. Mas vai ter outras plantas que também são do reino pteridófitas. Mas o que é que as pteridófitas têm, tia Laine, em relação às briófitas de diferente? Vocês viram que as briófitas, elas não têm vasos condutores de seiva, não tem caule, não tem folha, não tem, né? Então ela vai ter rizóide, cauloide e filóide, minúsculas. Pois já que elas só podem chegar entre 1 e 5 centímetros. Já as pteridófitas, elas são maiores. E o grupo que me representa melhor pra gente são as samambaias. As samambaias, então, essas pteridófitas, elas já são um pouquinho mais adaptadas do que as briófitas. Pois elas já apresentam vasos condutores de seiva. No caso aqui, a gente vai ter o xilema, que ele vai transportar o que? Aquela seiva bruta que a gente viu lá no grupo das plantas, lembra? Pronto. O xilema nada mais é do que um vaso condutor de seiva que ele vai transportar seiva bruta, água e sais minerais. E vamos ter também o floema. O que é o floema? Um vaso condutor de seiva, como se fosse uma veia, né? Um vaso condutor de seiva elaborada. Que essa seiva elaborada, uma seiva melhor, uma seiva mais delicada. E aí a gente vai ter que seiva, Tielaine? O que é que esse floema vai estar transportando? Glicose e substâncias nutritivas da planta. Então veja só. O xilema, imagina a aveia.
que as veias nada mais são do que vasos, né? Imagina veias. O xilema nas pteridófitas vai ser o quê? Vai ser um vaso que vai conduzir água e sais minerais da raiz para o caule e as folhas, ok? A seiva elaborada, que é o floema, ele vai trazer também lá da raiz, né? E transportar pelos esses órgãos que as pteridófitas têm, já a glicose, uma vez que planta produz fotossíntese e ninguém precisa botar alimento para ela. Ela produz o alimento que ela mesma consome. Lembrando que elas são o quê? Isso, garota! Muito bem, Maria de Fátima. Elas são o quê? Elas vão transportar o quê? Glicose. Ok, então vamos lá. Chamando aqui minhas queridas do sétimo oceano, Renata, Maria de Fátima, Mariana Emily, Valesca, Pablo, Tawane. Vamos lá. Pois bem, entendido até aqui? As pteridófitas já tem vasos condutor de seiva. Beleza, uma coisa. As principais representantes. Samambaia, que todo mundo conhece porque são plantas ornamentais. Avencas também estão nesse grupo. E as avencas são plantas que também servem de tempero, são medicinais. Cavalinha, que é também uma pteridófita e ela também serve de remédio, pessoas fazem chá. Xaxim também é uma pteridófita que também serve na culinária, né? Esse grupo ele já apresenta o quê? Folha e raiz. Opa! Diferente das briófitas, que não tinha nada disso. Ocorre a alternância de gerações, ou seja, o ciclo de vida de muitas plantas e algas que apresentam duas formas multicelulares diferentes. Um haploide, que é o gametófito, que é aquela que produz os gametas, zoosfera e anterozoide, e a fase diploide, que é só o esporófito, onde só vai produzir esporos. Ok? Então, o que é isso, alternância de geração, tia Helena? É que ela pode se reproduzir de duas formas. Uma forma sexuada, que vai precisar de dois gametas de diferentes, e uma fase assexuada, onde a planta tem aí, que ela é hermafrodita, um gameta só vai fazer todo o processo de reprodução. Bem, o prótalo das samambaias, que vocês vão ver na imagem seguinte, elas contêm estruturas onde no interior do prótalo se formam os anterozoides e oosferas. Existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio ao líquido e nada em direção à oosfera fecundando. Bem, as samambaias, nesse caso aqui, que é o que eu vou tratar, se você as pteridófitas, elas precisam também de água para se reproduzir. Precisam de ambientes úmidos e sem contato direto com a luz do sol, do jeito das briófitas. As briófitas, quando elas ficam em contato direto com o sol, elas secam, elas morrem. As pteridófitas, que no caso é samambaias, um exemplo que eu estou citando, se você deixa uma samambaia exposta à luz solar, de grande incidência, ou seja, muito exposta à luz solar, ela vai morrer, ela vai secar. Pois as plantas precisam da luz solar para fazer a fotossíntese, só que tem delas, como no caso das pteridófitas, elas precisam dessa luz solar sem ser tão direto, tá bom? Então elas precisam também de água para se reproduzir. Lembre-se, briófitas e pteridófitas precisam de ambientes úmidos para sobreviver, precisam da luz solar, porém não diretamente, e também precisam de água para se reproduzir. Belezinha? Bem, surge então o zigoto, que eu vou já mostrar aqui a foto. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adulta, as samambaias formam soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. As pteridófitas, elas têm grande importância ecológica. Veja, na natureza nada é por acaso. Não existe um animal que diz, esse animal ele não serve para nada. Essa planta não serve para nada, não é assim. Todos os seres que tem na natureza
eles têm a sua função ecológica. E ele participa da natureza de forma eficaz e tem alguma função. E tem alguma importância. Nesse caso, as pteridófitas, elas têm importância ecológica na manutenção da umidade do solo e por servir de abrigo e alimento para várias espécies de insetos e outras espécies de pequenos animais, como aranhas e centopeias. Atualmente, a importância das pteridófitas para o interesse humano restringe-se principalmente ao valor ornamental. É comum casas e jardins serem embelezados com samambaias e avencas, entre outros exemplos. Tá bom? Então, muita gente tem uma samambaia em casa porque é uma planta de fácil cultivo, porém, ela não pode receber luz solar direta, certo? Vamos lá. Então, olha só esse prótalo. Eu vou trazer o desenho dele, isso aqui. Se você disser, tia Laine, eu nunca vi isso na samambaia de casa. Claro, você tem que remexer ela e olhar lá na base que você preparou para plantar essa samambaia, para poder você ver aí o prótalo, certo? Aqui, nessa outra imagem, nós vamos ter as samambaias, quando ela está na fase reprodutiva, né? Que você olha a folha da samambaia, né? Que nesse caso é essa daqui, por exemplo. Quando você olha embaixo, ela está cheia de pontinho preto, que esse ali tem lá, são os esporos dela. Que se você tocar, raspar seu dedo, você vai sentir como se fosse uns grãozinhos, bem fininhos, como se fosse um glitter. E esses poros, eles vão soltar soros, a gente chama de soros. Esses soros ali, quando caem em ambiente fértil, vai nascer uma nova raizinha que vai desenvolver uma nova folha, ok? Então, vê só. Como acontece a reprodução assexuada das pteridófitas? Lembrando que os gametas pteridófitas e briófitas, anterozóide e osfera. Anterozóide masculino e osfero feminino. Então, nós temos aqui, né, a folha da samambaia, aqui a parte que ela de trás, que eu falei que vai ter uns pontinhos, que a gente chama de esporófito, né? Esses esporófitos, eu peguei aqui um e ampliei para você ver como ele fica, tanto que se você raspar, você vai estar rompendo essa cápsula. Essa cápsula vai liberar os esporos, que se encontrar um ambiente propício, ou seja, um solo fértil e molhadinho, ela vai cair e vai originar o prótalo, que é isso aqui, que é essa folha. Como assim essa folha? Essa folha aqui, ela vai ter, a fase gametófita das pteridófitas, e aqui ela vai desenvolver tanto o arquegônio, que são onde vai formar os gametas femininos, que são a osfera, né? E vai formar também os gametas masculinos, que são que é aqui o anterídeo, que são onde são formados os gametas masculinos. O que é que acontece, Tia Laine? Um vai desenvolver a osfera e o outro vai desenvolver o anterozóide. Aqui só precisa de água para que esse gameta masculino nade até o gameta masculino nada até o gameta feminino. Fazendo com que, Tia Laine? Aqui saia um gameta de uma estrutura masculina e entre na estrutura feminina. Fazendo com que ali haja fecundação, que aqui onde nós vamos ver, ó, já vai ter o... Deixa eu clicar aqui. Pronto. Onde aqui vai desenvolver um novo prótalo, né? E aqui vai desenvolver o esporófito jovem até reiniciar aqui o ciclo da reprodução assexuada das pteridófitas, ok? Falando novamente, a folha da samambaia, que aqui ela vai estar desenvolvendo, na fase reprodutiva dela vai ter soros, né?
que esses soros aqui vai ter o que? Esporos dentro dela, certo? Aqui, basta que água de chuva, água do regador, água da mangueira caia para romper essa cápsula. Essa cápsula vai desenvolver o gametófito, né? Que é isso aqui, que é o prótalo, aliás. No prótalo vai ter o arquegônio, que é onde vai formar a oosfera, e vai ter o anterídeo, que vai formar os anterosóides. Anterídeo, anterosóide. Arquegônio, oosfera. Então, no prótalo vai ter lá a parte que o anterosóide, que é o gameta masculino, vai ter que nadar até encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Quando isso acontece, acontece aí a fecundação, gerando assim um óvulozinho, onde vai se desenvolver uma nova parte da samambaia. E aqui tem ela pequenininha se desenvolvendo. Você pode até ver essa parte aqui do esporófito quando ele está se desenvolvendo, tá certo? Na reprodução sexuada é quando a gente vai ter os gametas. Nós vamos precisar aqui de uma parte masculina e uma parte feminina. Na fase sexuada, o prótalo forma-se estruturas produtoras de gameta masculino e feminino. Nós vamos ter aqui uma planta que só produz gameta masculino aqui e uma que só produz gameta feminino. Na presença da água, porque também ela precisa da água, o gameta masculino ele é transportado até o feminino, eles se unem e formam uma nova planta. Então tá aqui, soros, né, onde nós vamos ter aqui esporângios, né. Pela meiose, ele vai o quê? Ele vai soltar esses gametas, né? Esses gametas vão ser rompidos aqui, ó, por conta da folha, né? Que vai ter lá os sorozinhos que eu falei, que vai ter, onde vai soltar os esporos, né? Na parte gametófita aqui, onde ele vai ter o arquegônio, né? Que é onde vai formar a oosfera, e o anterosóide, que vai formar o anterosóide, que vai formar o gameta masculino. Então, o que é que vai acontecer? Aqui vai ter que nadar também até a oosfera, fazendo com que esse zigoto, né, se transforme aí numa nova planta. Para você entender melhor, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo e copie aqui esse link, que eu vou trazer aí uma animação onde você vai poder estar percebendo aí essa fecundação da pteridófita, tá certo? Gimnospermas. Bom, aqui nós já vamos ter um grupo diferente de plantas, certo? Gimnospermas, que vem do grego gimnos, que são nus, e esperma, que é semente, ou seja, semente nua. O que é isso, tia Lana? Calma, José Werber, eu vou explicar, né? Né, Eduarda Pereira, minha filha, José Riquelme, presta atenção. Ah, tia, eu tô entendendo tudo. Muito bem, Pedro Vigni. Vamos lá, Lorena. Cuida, Pedro Eduardo. Vamos lá. Gimnosperma. Elas aqui, gente, já são outro grupo de plantas que são muito mais desenvolvido do que o que a gente viu até aqui. São plantas de grupos que possuem vasos condutores de seiva, e elas assim conseguem chegar a grande porte de árvore. E aqui nós vamos ter as sequoias, né, Guilherme? Vamos, né, Ana Júlia? Maria Júlia? Né, Ana Beatriz? Bora, Maria Clara? Então, ó, aqui nós já vamos atingir uma planta que ela é muito alta, podendo chegar a mais de 100 metros de altura. Opa, muito diferente das samambaias. Esse grupo de plantas, gente, ele não precisa da água para se reproduzir. Como toda planta, ela precisa de água, só que ela já não precisa de água para se reproduzir. Esse é o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes, porém, ela não é uma planta que tem frutos. É uma planta de semente nua. Pois bem, como assim, Tia Laine? Vamos ver.
A melancia, por exemplo. Ela é uma fruta que dentro dela está cheia de semente. A maçã é uma fruta que está cheia de semente dentro dela. Que para poder você chegar a semente, você tem que comer ali aquela carne suculenta da fruta, né? Ou maçã, ou manga, ou melancia, ou laranja, para poder chegar na semente. Pois bem, esse grupo, como ele não tem esse envoltório carnudo, que tem esse suco docinho, ele vai ter as sementes dele nua. Ou seja, sementes que não tem proteção, que não tem casca, por isso ela fica exposta. As representantes das gimnospermas, gente, são os pinheiros e ciprestes, que são as coníferas. Lembra das coníferas que a Elaine falou lá naquele bioma? Não foi? Que a gente aprendeu que a vegetação daquele bioma são aquelas plantas, tipo aquelas árvores de Natal. Pronto. Possui alternância de geração, também pode ter uma fecundação, uma reprodução sexuada e assexuada. Possui estruturas reprodutoras, que são os estróbilos. Vala, tia Laine, que nome doido é esse? Calma, pessoal. Estróbilos, que são as folhas modificadas em forma de cone. Por que você acha que aquelas árvores, aqueles pinheiros, que tem forma de árvore de Natal, elas também têm um nome específico, aquela folha assim, a gente chama de estróbilos. O grego gimnos, como a tia Laine já falou, ele possui vasos condutores de seiva de grande porte. Aqui parece que eu repeti, mas vamos lá. Pois bem, aqui também eu trago um vídeo, animação, que você pode dar uma pausa agora e tomar nota para depois você ir lá e participar desse vídeo aí que eu mostro, né, bem direitinho, a questão da fecundação, né, da reprodução das gimnospermas. E aí, como você pode ver, né, ó, é uma árvore de grande porte. Aqui eu vou trazer a estrutura feminina, o estróbilo feminino da araucária, e aqui o estróbilo masculino da araucária também. E aqui a semente dela, semente nua, né, sem fruto carnoso. A reprodução das gimnospermas. Pronto. Pegando por base aqui o pinheiro, né, aqui ó, grande já na fase adulta, ela vai desenvolver um cone, onde vai ser o estróbilo masculino, e um cone que vai ser o estróbilo feminino. Pronto, esse daqui vai produzir anterosfera e esse aqui vai produzir anterosóide. Aliás, grãos de pólen, tá? Aqui já muda um pouquinho, como você pode ver. Pteridófitas e briófitas, a gente viu que o gameta masculino, anterosóide, o gameta feminino, osfera. Na gimnosperma só permanece osfera. Por quê? Aqui o gameta masculino já não vai mais ser o anterosóide, vai ser os grãos de pólen, tá bom? Ah, tinha aquele pólen lá que fica disperso assim no vento. Sim, que tem muita gente que tem alergia. Eu mesma tenho alergia aos grãos de pólen. Pois bem, o que é que vai acontecer? Nessa árvore, onde vai desenvolver? Aliás, aqui eu estou tratando de uma reprodução sexuada. Essa árvore aqui vai desenvolver só cones masculinos, onde vai ter só grãos de pólen. Nessa daqui eu vou ter uma araucária adulta, que só vai produzir cone feminino, ou seja, osfera. Pronto. Essa daqui o grupo de planta, gente, que ele não vai precisar necessariamente de água para se reproduzir. Ele não precisa de água para reproduzir. Ele vai precisar do vento para reproduzir. Então, as gimnospermas, elas precisam do vento. Pois bem, como elas chegam a uma altura muito grande, né? Podendo chegar até 100 metros ou mais, imagina, né? Precisar de água para se reproduzir. Não precisa de água para reprodução. Precisa de água para a sua manutenção, para a sua fotossíntese, certo? Então, nesse caso aqui, esse grupo de plantas vai precisar do vento. E a gente chama esse tipo de necessidade do vento para poder se reproduzir de anemofilia, certo? Como isso vai acontecer? Os grãos de pólen
vão sair daqui do cone masculino, do estróbilo masculino, vão ser liberados até ir de encontro a essa gimnosperma, a esse pinheiro que tem cones femininos. Através do vento ele vai voar. Esses grãos de pólen, se ele conseguir fecundar e chegar até a oosfera, aqui vai ter um tubo, vai sair um tubo polínico. O que é esse tubo polínico, tia Lainó? Esse daqui que parece uma pessoa com Walkman, né? E aí, esse tubo polínico, que ele vai fecundar a oosfera, ele vai sair, originado já o embrião, que vai ser o pinhão. Esse pinhão, se ele cair num ambiente favorável para ele se desenvolver, ele vai gerar uma nova araucária jovem. Lembrando, tia Lai, vamos lá mais uma vez. Vai ter aqui, eu vou ter uma araucária masculina e uma feminina. Essa araucária, essa daqui vai ter estróbilo masculino, que vai gerar os grãos de pólen, que é o gameta. Essa daqui vai ser a araucária feminina, que ela vai ter estróbilo feminino, ou seja, o cone feminino, que ela vai estar liberando o quê? A oosfera. Os grãos de pólen, através do vento, vão voar até tentar encontrar a oosfera dessa araucária aqui. Encontrou, quando ela consegue atingir a oosfera, por aqui vai ser originado um tubo polínico, onde vai sair o embrião e formar o pinhão, que é a semente, e aqui gerar uma nova araucária. Tá certo? Pois bem. E por hoje é só. Gente, lembrando que eu quero encontrar vocês nas reuniões do Google Meet, para a gente poder estar tirando algumas dúvidas sobre o assunto, e aqui está a minha atividade de fixação para vocês. Lembrando que a atividade, ela não deve ser um fardo na nossa vida, ela deve ser uma coisa que a gente vai estar ali criando, aperfeiçoando o que a gente conheceu a partir da aula do professor, certo? Então, tá cansado? Opa, dá uma pausazinha, vai lá, toma uma água e volta, né? Lancha e volta aqui para os nossos estudos, tá certo? Encontro vocês na próxima aula. Beijo no coração e qualquer dúvida, entre em contato com Tia Laine, tá bom?